Senhora presidente, deputada Fatinha, senhoras e senhores deputados, eu subo aqui a essa tribuna para participar do expediente final, com alguns temas a tratar, mas eu não posso deixar de fazer coro ao deputado Luiz Paulo, que me antecedeu, no clamor pelos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. É inacreditável que nós já estejamos nos aproximando de meados do mês de dezembro e a questão do empréstimo de 2,9 bilhões de reais, e não vamos nos esquecer que originalmente esse empréstimo era de 3 bilhões e meio de reais, acordado pelo governo do Estado com o governo federal no âmbito do plano de reequilíbrio fiscal do Estado e que estava prometido para o início do segundo semestre, e aí passou de agosto para setembro, de setembro para outubro, de outubro para novembro, e o ano está terminando. E nós temos famílias de servidores em desespero, com 3 meses de salário atrasado, e o governo do Estado não consegue assinar um contrato. Realmente, senhora presidente, o que se passa no Rio de Janeiro é um escândalo, é um absurdo de incompetência e também de insensibilidade do governo federal, que trata o Rio de Janeiro como se não fosse uma unidade da federação altiva, com 16 milhões de habitantes, que recolhe para o governo federal muito mais impostos do que ele devolve aqui para o nosso Estado com repasses e com serviços. Essa unidade da federação recolhe a cada ano bilhões e bilhões de reais para a União Federal. E a União Federal não tem a decência de manter o compromisso com o Rio de Janeiro e enceba a assinatura de um contrato até não poder mais. O ministro de Estado da Fazenda está fazendo uma galhofa, uma piada com o Rio de Janeiro e merece o nosso repúdio, merece o nosso protesto. E, infelizmente, a falta de autoridade do governo do Estado leva ao que o Rio de Janeiro seja chutado a cada esquina de Brasília, sem que os nossos problemas sejam resolvidos. Espero que o governo do Estado possa dar uma posição concreta aos servidores até o final dessa semana e que o ministro da Fazenda se desculpe com a população do Rio de Janeiro pelos maus tratos, pelo descaso com o nosso Estado. E que, se ele for candidato a presidente da República, não mereça nenhum voto de nenhum carioca e fluminense, porque quem não gosta do Rio de Janeiro, quem trabalha contra o nosso Estado, não merece o nosso apoio e nem o nosso reconhecimento. Senhora presidente, eu gostaria de, depois de tratar desse tema tão grave, tão triste, que é a situação dos servidores do nosso Estado, trazer aqui a essa tribuna uma notícia importante que realmente me deu uma motivação de ver instituições funcionando. Senhora presidente, eu estive no Ministério Público do Estado, eu sei que nós já estamos encerrando, já vou encerrar, eu estive no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Eduardo Gunsen, e fui apresentado a um projeto extraordinário e transformador e pioneiro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que é o MP em Mapas, onde ele coloca de maneira georreferenciada toda a situação do Estado, onde ele traz a inteligência e a tecnologia a bem da população, uma ferramenta que pode ser compartilhada pelo Estado e pelos municípios e que, sem dúvida nenhuma, será uma referência para todo o Brasil. O que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro está fazendo com o seu centro de pesquisa, o seu centro de inteligência, utilizando a tecnologia para melhorar a sua gestão interna, melhorar a sua produtividade, mas, na verdade, ele está entregando à sociedade muito mais do que isso. Está entregando informação, possibilidade de gestão e um auxílio enorme para a sociedade e também para os gestores públicos. Queria aqui deixar registrado o meu aplauso e a minha satisfação de ver uma entidade tão importante, uma instituição tão importante quanto o Ministério Público do Estado, avançando e realmente sendo transformador nessa relação da área pública com a área privada, utilizando a tecnologia em benefício do cidadão. Não tenho dúvida nenhuma que o que o Ministério Público está fazendo servirá de referência e deve servir de referência para outras unidades da Federação e, principalmente,
para o Poder Executivo do Estadual, que está a anos-luz de distância da capacidade de gestão de trabalho que hoje apresenta o nosso Ministério Público. Senhora Presidente, eu gostaria de, ao encerrar esse pronunciamento, dizer que hoje fizemos com a nossa bancada uma reunião com a presidência da mesa diretora e requeremos a inclusão em pauta de uma série de projetos extremamente importantes ainda nesse fim de ano, que são projetos que atacam áreas como a mobilidade urbana, como a capacidade de arrecadação do Estado e o combate à sonegação, como a questão da educação, como a questão de institucionalizar as relações do Estado do Rio de Janeiro e, principalmente, senhora Presidente, nós temos que lembrar que no ano que vem nós temos um déficit apontado de 10 bilhões de reais. E essa Assembleia Legislativa pode sim fazer a sua parte para dotar o Poder Executivo de mais receitas, não com recolhimento de mais impostos, sim, e sim, com estratégias para combater de maneira mais eficiente a sonegação. E esse é um dos motes principais que eu estou colocando no final dessa agenda legislativa. Muito obrigado, senhora Presidente. Era isso que eu gostaria de tratar e parabéns pela condução dessa sessão.